morre, não tem promessa. Quem tem promessa não morre. Né? A partir do momento que Deus te lançou uma palavra, Ele não volta atrás. E aqui é uma prova. Porque para que as promessas do Senhor venham se cumprir, nós temos que estar na verdade. Para que não venhamos morrer sem a promessa, nós precisamos andar primeiramente com retidão. Né? E aqui, a todo tempo o Espírito Santo ministrava, é que a casa de Eli tinha de tudo. E é engraçado que no versículo 2, o capítulo 12, a palavra já vai dizer: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Agora você imagina um profeta com honra, que aquilo a qual ele falava, porque a pessoa muitas das vezes não tem a dimensão e a proporção do pensamento que é ser um profeta. É você falar, vai chover e não, vai chover, não vai chover, morrerás e não viverás. Então tudo aquilo a qual você fala, você imagina os filhos servindo e não, será que ele não enxergava o exemplo do pai? Né? Será que ele acompanhava tudo de perto? Então era filho de Belial, filho do demônio, filho do maligno, era coisa ruim. Então aqui já mostra que a natureza do homem é totalmente corruptível. Né? Embora os pais muitas das vezes dêem o exemplo, o filho vai querer seguir o próprio caminho. Mas só que o pior não é o filho querer seguir o próprio caminho, é você ver e você fingir que não está vendo. Porque um pouco antes, a palavra já vai declarar, aqui no 29, porque dais coices contra o sacrifício e contra minhas ofertas de manjarem, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim. Para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, é o Deus falando com o pai, falando, olha, você está dando mais honra aos seus filhos do que a mim mesmo. Então, enquanto eu estava sentada ali, o Espírito Santo ministrou, vamos dar um pulo lá em Salmos 14, que vai falar acerca da corrupção do homem. Então, isso é independente de pai ser servo ou não, independente de andar nos caminhos corretos ou não, sempre vai ter, nós vamos ter a nossa natureza que vai tendenciar para o mal, embora nós tenhamos bons exemplos. É a nossa natureza que é corruptível, né? E um dos focos principais é que a palavra declara, o Senhor só dá honra a quem dá honra a Ele. Só que é engraçado que acerca de honra, porque eu vejo muito isso aqui às vezes na igreja. Às vezes as pessoas pegam o microfone, aí falam assim, igreja, a igreja está morta, vocês têm que estar ligados. Mas quem está falando, será que está ligado o tempo todo no culto? Você entendeu? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Aí muitas das vezes, não, porque eu tive a oportunidade, ninguém olhou para minha cara. Mas será que você está olhando para o irmão quando está aqui na frente dando a palavra? Então a honra é sobre isso. Só que a honra, às vezes, a gente só quer dar honra a Deus. Mas nós temos que dar honra a tudo que acontece no culto, na tua casa, no teu trabalho. Porque dar a César o que é de César, a parte que precisa ser entregue, precisa ser entregue. Então não adianta, conforme até o pastor Anderson falou aqui essa semana, e eu falei, Senhor, Deus ele tem ministrado acerca disso. Não é minha palavra, não é o que eu falo aqui no altar, é que vai convencer ninguém, são as minhas atitudes. Como que eu tenho me comportado? Perante aos irmãos, perante a minha casa, perante a igreja, perante ao meu trabalho. Então não é porque falar, conforme o ditado no mundo vai dizer, até papagaio fala, não fala? Papagaio fala o quê? Papagaio reproduz. Tudo aquilo a qual você ensina, ele fala. Mas só que, e o comportamental? Acaba que ele não tem, ou pode ter, porque tem papagaio que xinga a palavra, porque o dono da casa xinga palavrão. Que fala tudo errado porque o dono da casa fala tudo errado. Ou seja, será que nós estamos na igreja como papagaio somente reproduzindo? Mas não é sobre reproduzir, é sobre viver verdadeiramente. Então o Senhor só vai honrar verdadeiramente quem dá honra. Um sábado de carnaval. Eu tenho honrado ao Pai, só que as pessoas acham que o honrar é só estar somente na igreja. Não é estar na igreja que eu posso estar aqui e estar com pensamento lá fora. Vocês entendem? É um culto racional. Porque o que? Tem que estar em espírito e em verdade. A minha alma, o meu corpo, o meu espírito, os três tem que estar alinhados verdadeiramente na casa do Pai, para que eu venha receber da parte dele. Então não é muitas das vezes, quando a pessoa fala assim, o carnaval desvia. Gente, a pessoa já está desviada há muito tempo. Mas a palavra nos dá um alerta, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então é muito fácil chegar e subir no altar, olha, esses irmãos estão em pecado, estão nisso. Igreja,
Quem está de pé, cuide-se. Nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo está se andando sobre nossa volta, sobre aquilo na qual nós falamos, e eu posso dizer por verdade minha mesmo que já aconteceu. Eu proferi uma palavra, e aquela palavra ela veio de bandeja, que eu fiquei assim, quando veio eu falei assim, Senhor. Então a gente tem que ter cuidado, o momento é o quê? De oração. Então o Salmos 14, ele vai declarar: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para que se havia algum que tivesse entendimento, buscasse. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem do meu povo? Como se comessem pão, eles não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vos envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor, é o Senhor, igreja, que é o nosso refúgio. Se de Sião tiver já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então aqui é uma palavra exatamente sobre somos corruptíveis. Só que a nossa luta é todos os dias. Eu tenho o hábito de falar que é como se fôssemos um Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez. Porque se a gente vive assim, um dia de cada vez, a gente vai sobrevivendo. Só que o problema é que as pessoas já querem pensar no futuro. E o amanhã pertence a Deus. O mal que está guardado para o dia de amanhã, eu não sei. Agora, se eu tiver intimidade com o Pai, Ele pode me revelar. Abre o olho, alguém vai morrer, alguém vai te trair, vão levantar falso. Ele fala. Só que será que a gente está ligado verdadeiramente? Então, a palavra a qual o Senhor me deu foi sobre isso, sobre honra, sobre nós nos colocarmos perante Ele, mas igreja, verdadeiramente. Porque o salmista declara que Ele é o nosso refúgio. E outra coisa, é tomarmos contas do nosso filho. Olha, ao longo da semana, o Instagram só tem mostrado desgraça e sabe que é verdadeiramente com criança. Só que aí, ao mesmo tempo, está levantando uma vertente que as crianças já estão sendo ensinadas. Gente, quem como criança nunca foi na padaria comprar pão? A nossa padaria era aqui, onde é o material de construção. A gente saía dali e vinha aqui toda hora. A gente morava aqui na rua de trás e vinha. E hoje em dia, já está sendo roubado. Só que louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que tem pai que tem preparando criança. Tem criança de 12 anos que conseguiu. Ela ia ser colocada dentro do carro. Ela conseguiu, com uma luta do jiu-jitsu, derrubar um velho. Derrubar um velho, que eu digo assim, uma pessoa de idade bem mais velha, porque ela está sendo preparada. Então a palavra para o Senhor, Ele tem me dado acerca disso, para que não venhamos ser casa de profeta inimigo. Que não venhamos ser profeta e o nosso lar está destruído. E pior, nós vemos, estamos sentados como Ló na porta de Sodoma, olhando a paisagem. Que nós venhamos ficarmos atentos, porque os dias são maus, mas nós temos que preparar a geração. Porque aqui vai falar que Deus é com a geração dos justos. E infelizmente, igreja, o que eu consigo contemplar, que geração é essa? Perversa, ruim, maldita no sentido de não está nem aí para nada, quer fazer. Criança de 5, 6 anos já está matando, já está assassinando, pegando os jovens, violentando, sabe, degradando. Mas que nós não venhamos fazer parte dessa geração, nem muito tempo ensinar, nem muito menos ensinar os nossos filhos. Mas que venhamos ser uma geração forte, um povo de oração, porque o mal pode tocar em outros lares, mas a palavra ela declara que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém, igreja?